Só as conexões políticas podem explicar por que o Daniel Worcaro, esse dono do Master, chegou onde chegou. Ele chegou muito longe, né? Porque todos demoraram a agir neste caso. Se nós formos observar, na primeira hora, aliás, quando veio à tona a liquidação do banco, eu dizia, isso aqui é um caso clássico de herança maldita. Essa liquidação já poderia ter sido feita na gestão do Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Mas isso foi sendo retardado. Essas operações agora com o Banco de Brasília, nós estamos vendo os 12,2 bilhões de reais começaram a ser repassados do Banco de Brasília para o Master no ano passado. A operação que tentou viabilizar a compra de 58% do Banco Master pelo Banco de Brasília, ela se deu neste ano, em março, foi bloqueada pelo Banco Central em setembro, porque os gestores do Banco de Brasília precisavam encobrir esse desvio de 12 bilhões. Né? E aí produziram um papelório falso, fraudulento, mal cheiroso, e não houve outra alternativa para o Banco Central senão decretar a liquidação. Agora, os sinais são eloquentes e vinham sendo emitidos há muito tempo. Na Caixa Econômica Federal, em julho do ano passado, julho de 2024, o Worcaro já tinha tentado, e a Caixa, é bom lembrar, ela é presidida por um apadrinhado do Arthur Lira, do PP, de novo, conexões políticas. Ele tinha tentado arrancar da Caixa Econômica 500 milhões de reais. Em troca, daria títulos de renda fixa, títulos de pirlim-pim-pim, como esses que agora estão sendo desmascarados. Né? E os técnicos da Caixa disseram isso aqui, a construção dessa engenharia financeira é de difícil compreensão, existe um alto risco de solvência, ou seja, os papéis não se mostravam confiáveis, e a Caixa pisou no freio, refugou o negócio, mas os técnicos que desaconselharam a operação acabaram sendo afastados. Né? Agora, fora esses sinais, o Banco Central recebia avisos do Fundo Garantidor de Crédito, e foram muitos avisos, foram dezenas de alertas, dizendo que esse fundo que cobre as transações feitas no mercado financeiro até o volume de 250 mil reais, então se o banco quebra, quem investiu até esse limite, 250 mil reais, tem o dinheiro de volta, tem a possibilidade de reaver o dinheiro. E esse fundo garantidor de crédito avisava ao Banco Central, olha, o Banco Marca está operando de forma irresponsável, porque ele vendia CDBs com uma taxa de rentabilidade muito acima da média do mercado, 140% do CDI, algo inimaginável, e dizia, os seus operadores, os agentes que vendiam esses títulos, diziam, olha, se tiver algum problema, vocês não vão ter perda, então é risco zero, porque está aí o fundo garantidor de crédito para cobrir o investimento. E o fundo, o FGC, esse fundo, alertava o Banco Central, olha, é preciso interromper essa brincadeira. E o Banco Central foi fechando os olhos, foi fechando os olhos. Em 2023, veja, estamos recuando, estamos agora em 2025, recuando 2 anos. Depois de uma pressão do mercado, o Banco Central criou regras para diminuir essas proporções de precatórios e de CDBs que os bancos podem acumular. O Banco Marca, ele vendia esse papelório todo e encostava os seus negócios em precatórios de recebimento duvidosíssimo, encostava os seus negócios em empresas que estavam em situação precária e que o Banco Master diziam que eram recuperáveis, mas que a realidade mostravam que não seriam recuperáveis. Então, o banco estava praticamente caminhando para a insolvência. Hoje, chegou à insolvência. Né? Então, estamos falando de alertas, Diego, que eram emitidos desde 2023.
E o Banco Central não tomou providências, ou tomou providências que foram consideradas agora, olhando pelo retrovisor, eram meras providências paliativas, né? E algo assim não acontece senão por conta dessas conexões com poderosos políticos de Brasília, né? Isso precisa ficar claro, inclusive do ponto de vista da investigação. Não é só comentário, não, é preciso que os investigadores verifiquem qual foi a influência dessas conexões políticas, dessa irresponsabilidade que levou a um escândalo dessa magnitude a perdurar durante tanto tempo. Será que não teria sido possível uma intervenção mais prematura que evitasse esse prejuízo que, em termos de investidores, vai à casa dos 40 bilhões? 40 bilhões terão que ser ressarcidos a investidores que compraram esses papéis micados do Master, sem contar os bilhões de reais que foram comprometidos por fundos de pensão de estados e municípios. E agora estão lá os servidores que contribuíram para esses fundos pendurados na brocha, sem saber se lá na frente, quando se aposentarem, terão, de fato, as suas pensões garantidas, né? Então, é um escândalo de magnitude estratosférica, né? O Fundo Garantidor de Crédito jamais teve que fazer um desembolso dessa magnitude, 40 bilhões de reais, e algo assim, como disse Diego, só ocorre por conta das conexões políticas. E essas conexões precisam ser investigadas do ponto de vista criminal mesmo. Houve interferência, essas interferências contribuíram para que o escândalo ganhasse essa magnitude. A elucidação não será completa se isso não for respondido.